O título da mensagem hoje é: qual a sua sede? Qual é a sua sede? Por isso eu te convido a abrir sua Bíblia lá no profeta Zacarias, no capítulo 14. Nós iremos do versículo 16 ao 21. Zacarias 14, 16 ao 21. Antes de ler, vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Pai, nosso Deus e Senhor, nós queremos te pedir, fala conosco nessa noite, a tua palavra poderosa, tua palavra que nos equaliza, que nos edifica, que nos exorta. Fala aos corações, Senhor, usa minha vida e saca-me da sua aljava. Alcança o alvo proposto, Senhor. Que o Senhor possa ter liberdade aqui e fale aquilo que o Senhor deseja, não aquilo que nós queremos, mas o que nós precisamos. E assim nós te pedimos, Senhor, pela tua graça e misericórdia, no poderoso nome de Jesus. Amém. Então, os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão ano após ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa das cabanas. Se algum dos povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá para ele a chuva. Se os egípcios não subirem para participar, o Senhor mandará sobre eles a praga com a qual afligirá as nações que se recusarem a subir para celebrar a festa das cabanas. Sim, essa será a punição do Egito e de todas as nações que não subirem para celebrar a festa das cabanas. Naquele dia estará inscrito nas sinetas penduradas nos cavalos: separado para o Senhor. Os caldeirões do templo do Senhor serão tão sagrados quanto as bacias diante do altar. Cada panela de Jerusalém e de Judá será separada para o Senhor dos Exércitos. E todos os que vierem sacrificar pegarão panelas e cozinharão nelas. E a partir daquele dia nunca mais haverá comerciantes no templo do Senhor dos Exércitos. Até aqui. Zacarias descreve aqui um tempo futuro, depois do juízo. Todas as nações reconhecerão o Senhor como Rei. O profeta, ele vislumbra para um tempo que ainda há de vir. E ele cita aqui a festa das cabanas, também chamada festa dos tabernáculos, Sukkot. Sukkot significa cabana. Esta é uma festa que está dentro ali das 7 principais festas da tradição judaica. E essa festa nos revela sobre algo que Deus está fazendo. Percebe que ali fala que até o cavalo terá escrito a insígnia de Santo ao Senhor. As bacias, tudo ali será para o Senhor, santificado, consagrado ao Senhor. Sim, Zacarias está descrevendo esta festa dos tabernáculos, símbolo da presença de Deus habitando com o seu povo. Quem recusar a adoração experimentará esterilidade, experimentará da ausência de Deus, estará bem fora da presença de Deus, um lugar onde não há vida. Porque a presença de Deus é vida e a morte nada mais é do que a ausência de Deus, a separação completa de Deus. Aqui
no início da caminhada pelo deserto, quando a palavra vai nos revelar sobre essa presença manifesta do Senhor, ela vinha por entre as nuvens de glória, que acompanhava aquele povo, como que Deus mostrando o amor e a fidelidade dele. E essa nuvem de glória, eram nuvens que estavam ali manifestando a presença de Deus. Essa presença, essas nuvens, impedia que aquele povo fosse morto pelo sol escaldante, pelo calor naquele deserto. Essa nuvem ali manifestava essa glória enviada por Deus sobre o acampamento dos hebreus, Sucote. Até hoje, na tradição judaica, por volta do mês de setembro, final de setembro, início de outubro, os judeus eles celebram, e muitos, durante uma semana, ficam a céu aberto, dormem em barracas, cabanas. Homens de muito poder, inclusive homens até riquíssimos, que moram em palácios, nesse período, abrem mão, trazendo à memória o tempo da peregrinação, da fidelidade de Deus, da nuvem de glória, a chamada festa dos tabernáculos. Foi Deus que ordenou que essa festa fosse celebrada. Não foi da cabeça dos homens, foi Deus. Em cada festa, o Senhor está manifestando Cristo. Em cada ritual, em cada sacrifício, tudo aponta para Cristo, para a insondável riqueza que está no nosso Salvador. Mas todas essas coisas eram apenas sombras. Mas, pastora, por que nós lançamos os olhos para estas coisas, para os textos do Antigo Testamento? Porque antes Deus falava por meio do profeta, mas agora, no tempo da graça, Ele fala por meio do Filho. Ele se revela por meio do Verbo vivo que habita em nós. Mas olhar para essa sombra também nos ajuda a entender. É como que Deus tirando as escamas, nos levando mais fundo na compreensão das Escrituras. Sim, enquanto os hebreus andavam juntos em comunhão íntima com Deus, a nuvem os acompanhava. Porém, quando pecavam, a nuvem era retirada, as nuvens se dissipavam. O pecado da idolatria, por exemplo, fez a nuvem se dissipar. O que eles fizeram? Um bezerro de ouro. Moisés subiu para ter com Deus, para buscar a presença de Deus. E enquanto o líder estava longe, aquele povo fez um bezerro de ouro e começou a furdunçar no pecado da idolatria. É interessante perceber que realmente o coração humano é uma fábrica de ídolos. Se nós não vigiarmos, a nossa adoração começa a misturar. Não passa apenas uma adoração simples ao Deus vivo, mas passa a precisar de tantas outras coisas. Quantos hoje, quando recebem um evangelho puro e simples, ficam sentindo falta de mais coisas? Parece que estava faltando alguma coisa, o culto não estava bom, precisava de um mover. Precisava de algo assim, um êxtase, uma experiência. Será que não é porque nós estamos permitindo o nosso coração fabricar os seus ídolos? Porque ali a nuvem foi se dissipando e aquele povo ficou perdido. Se não fosse um intercessor por excelência, Moisés, mas ele estava apenas apontando e simbolizando Jesus, uma figura do Salvador. E Moisés vai, depois de 3 vezes clamar, interceder, suplicar, Deus vai e fala: ok, Moisés, então você vai descer e eu vou te dar as medidas do tabernáculo. Porque a nuvem, somente a nuvem, aquele povo
se perdeu. Então Deus vai dar as medidas do tabernáculo, cada detalhe do tabernáculo, toda a divisão dele, inclusive o santíssimo lugar onde a arca era guardada. E ali, então, Deus instrui, né? E ao descer ali também, Moisés trouxe para Israel a ordem de erigir o tabernáculo como uma prova de que Deus havia se reconciliado com o povo. E a partir de então iria habitar no meio deles. Então, a festa do tabernáculo, ou festa das cabanas, ou até mesmo festa da colheita, ela era originalmente uma festa agrícola, que comemorava ali as nuvens de Deus. Porque quando as nuvens estavam cheias, era sinal de água que iria irrigar toda a plantação. Lembrando que a cultura, a economia, a riqueza daquela época estava diretamente ligada a isso. Né? A terra, ao que ela produzia, e a chuva, consequentemente. E aqui podemos ver que esse dia que Deus vem e libera sobre aquele povo é chamado dia do perdão. Tanto que na tradição judaica, antes de se celebrar a festa dos tabernáculos, antes disso tem o Yom Kippur, que é o dia do perdão. Na mentalidade judaica, na cultura deles, é o dia em que o Senhor perdoa as dívidas, em que o Senhor fecha ciclos e abre novos ciclos, em que o Senhor vai fazer ali o que é necessário. Inclusive, eles creem que é exatamente no dia do Yom Kippur, que o Senhor libera os seus decretos, né? Quem vai nascer, quem vai morrer, quem vai crescer, quem vai prosperar, quem vai descer, quem vai falir. Nesse dia, para os judeus, é o dia mais importante, porque é o dia em que eles se arrependem, em que eles pranteiam, eles choram. Porque não se engane, não há perdão sem arrependimento. Não há. Ah, Deus me perdoa aquele pecado. Eu nem lembro mesmo o que é mesmo que eu pequei. Não sei não, Senhor, mas tu sabes. O Senhor me perdoa? Não. Não é assim. Tem que doer. Tem que mudar. Como nós louvamos, tem que rasgar. E então, essas coisas, claro, são externas, são festas externas, mas a gente precisa lembrar que a gente é formado por partes, nós somos espírito, temos uma alma, habitamos num corpo. E não pense você que isso seja tão simples assim. Ah, porque eu já recebi Jesus, eu posso viver uma vida do modo como for, Ele vai me dar ali uma garantia, um tempo em que eu terei para me arrepender e ser perdoado. Cuidado. Cuidado para não ir tão longe. Cuidado para não se perder para um lugar tão distante que não haja mais alcance. E a festa das cabanas, então, aponta para a nova aliança. Sim, porque depois do Yom Kippur, que é o dia da expiação, o dia do perdão, então acontece a festa das cabanas. E essa festa das cabanas aponta para a volta de Jesus. Quando Ele de fato virá para tabernacular conosco eternamente. Não será mais por fé que estaremos com Ele. Não será mais em espírito apenas, mas estaremos face a face. E há quem diga que a volta dele irá permear esses meses do calendário, né? Setembro, outubro. Inclusive, há quem diga que Jesus também nasceu por volta desses meses. Nada de dezembro, nada de 25, mesmo porque não bate com a palavra, né? 25 de dezembro em Israel é um frio que gela. Não tem pastores pastoreando, e quando Jesus nasceu, tinha pastores, né? Cuidando dos seus rebanhos.
Mas para além das conjecturas, a palavra nos é suficiente. O fato é que o Verbo vivo se fez carne e veio tabernacular no nosso meio, e veio habitar dentro de nós. E essa é a nossa realidade. A festa das cabanas fala disso, tempo de plenitude, tempo de graça, tempo de regozijo. Mas observe que a festa dos tabernáculos vem após o Yom Kippur, ou seja, tem arrependimento. Essa festa não acontece assim, sem ter um processo, porque sem o arrependimento não há perdão. Vamos para Levíticos 23, nós vamos ler de 33 a 36. Disse o Senhor a Moisés: diga ainda aos israelitas: no 15º dia deste 7º mês, começa a festa das cabanas do Senhor, que dura 7 dias. No primeiro dia haverá reunião sagrada, não realizem trabalho algum. Durante 7 dias, apresentem ao Senhor ofertas preparadas no fogo. No 8º dia, façam outra reunião sagrada e também apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. É reunião solene, não realizem trabalho algum. Somente até aqui. O texto bíblico vai nos dizer que foi o Senhor que estabeleceu, no 7º mês, as 3 últimas festas judaicas. A festa das trombetas, e a festa das trombetas é como um anúncio para que venha o arrependimento, né? Aí as trombetas, depois o Yom Kippur, e depois a festa dos tabernáculos. Já nessa festa dos tabernáculos, aí nós vamos ver essas 3 últimas, mas ao todo são 7 as principais festas judaicas. E o número 7, ele permeia toda a Bíblia. Né? Nós vamos ver os 7 braços do candelabro, os 7 Espíritos de Deus espalhados por toda a terra. Nós também vemos as 7 igrejas da Ásia Menor, e por aí vai. Aqui Deus fala sobre 7 dias, 7 festas, e no 7º mês, essas 3 últimas festas. Bom, a festa dos tabernáculos representa o fechamento de um ciclo, o fechamento da história do povo de Deus. A festa dos tabernáculos comemora a maravilhosa dádiva de Deus habitando com o homem. Olha como era feita essa festa. Diz a Bíblia que no primeiro dia da festa haveria uma santa convocação. Por quê? Porque Deus é santo. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas no vosso arraial. Nós vamos ver isso em toda a Bíblia, Deus chamando o seu povo à santificação. O próprio Jesus disse: busquem a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, sim, estamos no tempo da graça, mas trazendo a interpretação correta para este tempo. O tempo da graça é o tempo de ser santificado. É o tempo que o Senhor está nos dando para sermos santificados pelo Espírito Santo. Está fazendo uma obra dentro de nós, em nós e por meio de nós. E a festa do tabernáculo significa muito isso, o lavar das águas. Porque ali, Jesus, em seus 3 anos e meio de ministério, ora estava na Judéia, ora estava na Galileia, ora passava por Samaria, mas principalmente nas festas, Jesus ia para Jerusalém. Nós vamos ver Jesus em Jerusalém, sempre para subir para as festas, para cumprir a palavra. O ministério dele ficou sempre ali no entorno. E ele foi para ser julgado também, e para cumprir a festa da Páscoa, ciclos, que ele cumpriu tudo à risca. Tudo que ele fazia, ele falava: isso daqui eu estou fazendo para que se cumpra a palavra e a vontade do meu Pai.
Então, durante 7 dias, eles ficavam ali, né, adorando a céu aberto. O primeiro dia era a convocação de santidade. E aí, a cada dia, eles traziam à memória o tempo da peregrinação no deserto. E aí, Jesus, no último dia, a Bíblia vai nos falar que era o último dia da festa. Era realmente um dia especial. O 8º dia ali, quando Jesus vai. Depois dos 7 dias, Jesus vem para fechar ali com uma palavra. Era tempo de celebração, mas também o Senhor traz uma palavra, né? Ali, quando Jesus vem, ele fala sobre as ofertas que eram trazidas. Haviam ofertas de libação, haviam ofertas de animais que eram queimados, são holocaustos. Mas a Bíblia também vai nos falar de ofertas de libação. O que é a oferta de libação? Oferta de libação é quando você oferece algo que é derramável, algo líquido. Haviam ofertas, por exemplo, de vinho. Se derramava no altar o vinho. Havia ali oferta de azeite e também de água. Era chamada oferta de libação. Tem um exemplo de oferta de libação lá em 2 Samuel 23, de 16 a 17. Aqui nós vamos ver que Davi estava refugiado na caverna de Adulão. Vamos ver? Então, aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como oferta ao Senhor e disse: o Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Foram esses os feitos dos 3 principais guerreiros. Qual que foi o contexto aqui? Davi, na caverna de Adulão, juntando ali um exército de guerreiros. No momento em que ele se sentia cansado, ele pensou: aquela água de Belém. Só que ali em Adulão, ele estava se escondendo, porque havia um exército filisteu acampado em Belém. 3 dos valentes guerreiros de Davi ouviu, ele pensou em voz alta e os valentes ouviram. E sem pedir permissão foram lá e arriscaram a própria vida para trazer algo para Davi. E Davi ali, cheio do Espírito, ele identificou que aquela não era uma água simples. Aquela água ali representava o sangue daqueles valentes, porque eles poderiam ter sido mortos. Assim é no meio da igreja. Nós precisamos discernir o que é que nós recebemos do Senhor, o que é que Ele nos dá todos os dias, a oportunidade que Ele nos dá de estar aqui em comunidade, bebendo dessa água viva. Oferta de libação é isso, é não menosprezar aquilo que é valioso, aquilo que é santo, que é precioso. Davi teve essa identificação, né? Ele discerniu, e aí ele derrama daquela água, e ele ainda fala: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa, beberei eu o sangue dos homens que arriscaram a vida. Sabe, querido, ser igreja não é coisa tão simples assim. Estar no altar não é algo que você possa pensar que pode levar levianamente. Aqui, então, o que é depositado aqui? Vidas, suor de vidas, pessoas que na fé em Jesus Cristo colocam suas ofertas. Porque hoje para nós não fica tão claro, né, o que é oferta de holocausto, o que é oferta de libação, porque nós não fazemos mais esse tipo de oferta. Isso é coisa da antiga aliança, mas todas essas ofertas apontam para a oferta da nossa vida. Nós estamos aqui, a gente vem aqui ofertar a nossa vida ao Senhor, os nossos dias a Ele.
não apenas para pedir. Davi recebia de Deus vitórias maravilhosas, presença. Ele recebia provisão, direção, livramentos. Deus colocava o inimigo assim, nas mãos de Davi. Mas Davi não se esquecia também do temor. Davi não se esquecia de que ele era uma oferta ao Senhor. Não apenas um adorador, mas a própria oferta no altar. Naquele exato momento, então, nós vamos ver que essa oferta de libação, ela está tipificando Jesus, a oferta de Deus Todo-Poderoso para a humanidade. Todas essas ofertas apontam para Ele, porque Jesus, Ele veio, e Ele veio se derramar, Ele se despiu da sua glória, e Ele veio ser um de nós. E Ele se derramou, e Ele se entregou, Ele derramou cada gota do sangue dEle. No último dia da festa dos tabernáculos, acontecia muito esse derramar de águas, como oferta de libação no altar. E aí a idolatria foi transformando isso em lavar escadaria de igreja, né? O coração idólatra, a fábrica de ídolos vai pegando a sã doutrina, a palavra viva, e vai transformando em bezerros de ouro, né? Mas isso aqui só tipifica o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Você não precisa lavar a escadaria de lugar nenhum. Você não precisa pagar promessas, subindo de joelhos, para que você ofereça uma oferta. Sabe qual é a oferta verdadeira que Deus requer de nós? Obediência. Ele diz, sacrifício eu não quero, mas obediência. É você renunciar aos seus próprios desejos, é você dizer não para a sua carne, é você desejar viver uma vida pelo Espírito. Aleluia. Então, naquele último dia, era um derramar de águas, e as pessoas levavam em suas bacias, em seus cântaros. Naquele exato momento, isso ainda não acontecia ali. O derramar do Espírito, né? Porque tudo isso tipifica o derramar do Espírito sobre nós, mas aquilo ainda era só uma sombra do que haveria de vir. Para tudo que fazemos, para tudo que pensamos, em todas as direções, por onde quer que a gente faça, o nosso desejo precisa convergir para Deus. É como uma água que flui para Ele, assim como o rio corre para o mar, a nossa vida tem que correr para Jesus, a gente tem que fluir para Ele, tudo na nossa vida tem que ser na direção dEle. Ainda no profeta Zacarias 14, de 8 a 9, ele vai falar sobre isso. Naquele dia, águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do leste e metade para o mar do oeste. E isso acontecerá tanto no verão como no inverno. O Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será o único nome. Aleluia. Naquele dia. Hoje, Ele é o único nome no meio da igreja verdadeira. Não há outro nome pelo qual sejamos salvos. Não há outro nome a ser adorado. Não há outro rei a nos curvarmos diante dele. Mas hoje, essa realidade se resume no meio da igreja. Mas aqui Zacarias está falando sobre todas as nações, de um tempo em que todo joelho vai se dobrar, que toda língua vai confessar, em que toda a terra será inundada com a glória de Deus, em que todo mal, todo feitiço, toda maldição será quebrado. E aqui, o profeta Zacarias estava falando exatamente do legado de Jesus, do principado que não tem fim, do poder que está acima de todo poder. Jesus, então,
ali naquele último dia da festa, vendo aquelas pessoas carregando suas bacias, ele disse: eu sou a água viva. Jesus subiu a Jerusalém, exatamente na festa dos tabernáculos, e ele estava ali pontualmente, intencionalmente, e ele via todo aquele sacrifício, e ele começou a falar: olha, está chegando uma virada de chave, está chegando um tempo em que essas festas todas cairão, porque haverá uma água. Vocês não vão precisar mais de bacia, vocês não vão precisar mais de cântaro, vai fluir de dentro de vocês uma água viva que vocês ainda não conhecem. E Jesus viu e falou, ele disse: eu sou a água viva, e quem crer em mim não vai precisar carregar mais essas bacias, mas terá uma fonte jorrando dentro de si. Mais uma vez, Jesus divide a multidão em dois grupos: aqueles que criam nele e o recebiam como filho de Deus, e os que estavam contra ele, e diziam: este é um enganador. Os principais dos judeus, os escribas, os sacerdotes, os saduceus, os fariseus, as autoridades religiosas em Jerusalém, tudo o que eles queriam era prender Jesus. Jesus podia fazer qualquer milagre, ele poderia falar qualquer palavra, não tinha nada que tirasse da mente daquelas pessoas. Eles queriam matar Jesus. E é nesse momento aqui que a gente passa a pensar: ó Senhor, não tem na Bíblia coisa de calvinismo, arminianismo. Acabou gerando da doutrina algumas vertentes teológicas, né? Mas eu entendo que para você bater o martelo e dizer algo, aqui a gente pode até pensar: meu Deus, parece que é meio calvinista essa história, porque algumas pessoas que não adianta falar nada com elas, o próprio Deus estava diante delas, Jesus em carne e osso, e elas o rejeitaram, elas não receberam. Já outras pessoas, elas ficavam maravilhadas: quem é esse que até o vento e o mar o obedecem? Quem é esse que falam palavras? Ele fala como ninguém jamais falou, ele fala com uma autoridade que ninguém jamais manifestou. Consegue ver dois times? Mas aí quando a gente vai para a parte do calvinismo, que fala: não, aí não tem nada que o homem possa fazer que vá mudar essa questão da salvação, mas aí a Bíblia vai nos dizer que tem. O próprio Davi clamava: não retire de mim teu espírito. A Bíblia também fala dos que apostataram, aqueles que tiveram experiências com o Senhor, profundidade de revelação, e de repente dão as costas e negam a Ele. Aqueles que têm a consciência cauterizada. Opa! Então, nesse ponto eu não sou calvinista, eu sou arminiana. Mas só tem os dois? Como é que fica isso? Não fica, queridos. Fica na palavra. Sabe por quê? Porque os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, não estavam discernindo a vida sendo manifesta diante dos olhos deles. Mas aqueles simples, humildes, que nem tinham tanto conhecimento da letra, eles simplesmente se rendiam a Jesus, se derramavam. Não precisavam de ter muita pirotecnia, manifestações. A palavra era suficiente. A presença dele. Você entender que não há mais nenhum outro lugar aí, porque só tem um que vai te dar palavras de vida eterna. É só Jesus. Então, aqueles saduceus, fariseus, eles pressionavam. Na festa dos tabernáculos, ninguém falava abertamente, porque a perseguição já era uma realidade para Jesus e para os seguidores dele. Inclusive, Jesus foi meio que... ninguém viu. Ele apareceu lá,
para muitos persona não grata, porque o sinédrio tinha uma guarda, e já havia ordenado, a guarda do sinédrio, os soldados já tinham sido ordenados para prenderem Jesus. Jesus não é preso aqui, ele vai ser preso lá no Getsêmani. Mas aqui já havia um complô, já havia uma trama, tudo muito bem armado. Por quem? Pelos mestres da lei. Só que os soldados, diante de Jesus, não conseguiram prendê-lo. A resposta que eles deram foi: nós simplesmente não conseguimos. Os mestres, os importantes, os poderosos do sinédrio falaram: uai, cadê? Você não foi lá para prender? Eles disseram: ele fala de um jeito, ele começa a falar e tudo em nós desmorona. As palavras dele vai derrubando tudo o que em nós não serve. A palavra do Senhor esmiuça a penha, ela quebra o jugo. A palavra do Senhor, essa palavra viva, o próprio Cristo em nós, traz esse arrependimento, esse desejo de mudança. Não é ninguém te cobrando algo com uma rédea curta. Não, é você mesmo que começa a querer mudar. Sempre quando anunciamos o que é verdadeiro, nós confrontamos forças espirituais que atuam no engano, através da mentira e da obscuridade. E Jesus estava manifestando o que era verdadeiro. Então se formou um grupo que queria matá-lo. Vamos para João 7, de 37 a 46. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Está vendo aqui, ó, o derramar daquelas águas era uma sombra do derramar do Espírito que viria sobre nós. Ele estava se referindo ao Espírito, 40, versículo 40. Ouvindo as suas palavras, alguns no meio do povo disseram: certamente este homem é profeta. Outros disseram: ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram: como pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Está vendo? Não sabiam nem que Jesus tinha nascido em Belém. Assim, o povo ficou dividido por causa de Jesus. 44. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhes pôs as mãos. Finalmente, os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhe perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declarou os guardas. Ninguém jamais falou como ele fala. A palavra de Jesus nos impacta. A palavra dele. Ali, a festa das cabanas durava 7 dias, e nesse período, o povo ficava em cabanas durante 7 dias. E os israelitas se dirigiam ao templo com seus cântaros. Sim, no 8º dia, o dia do seu encerramento. Então Jesus declarou: alguém tem sede? Qual a sua sede? Jesus está aqui hoje, ele está perguntando: alguém tem sede? Alguém está com a boca seca, com a alma seca? A gente precisa sentir essa sede, porque nós ainda não estamos na glória. Nós desfrutamos dessa presença, que nós precisamos guardar, precisamos buscar, precisamos clamar, precisamos ter sede.
Mas é sede de Jesus que você tem? Ou é sede de riqueza? É sede de Jesus ou é sede de poder? Porque ali dentro do templo, haviam aqueles que não tinham sede de Jesus, mas sede de poder. Inclusive, a presença genuína de Jesus era um manifesto contrário ao poder que eles queriam manter. Era uma denúncia ao farisaísmo. Era uma denúncia à religiosidade vazia que eles praticavam. Os guardas não conseguiram prender Jesus. Eles tinham a ordem do Sinédrio. Olha como que funcionava. Jerusalém, Israel, estava debaixo do poder de Roma. Nem podiam ter exército. Essa era a realidade. Por isso que eles queriam um Messias que vinha para a guerra. Eles queriam um guerreiro para tomar de volta o poder bélico. Mas Roma havia concedido ao Sinédrio, às autoridades judaicas, que tivessem ali uma guarda, mas era só para os assuntos religiosos. Porque exército mesmo quem tinha era Roma. Poder para julgar mesmo quem tinha era Roma. Mas no conluio, ali de estar dividindo aqueles ganhos, porque também o poder religioso trazia riquezas e ganhos. Então, havia ali um conchavo. E os guardas, então, do Sinédrio tinham que cumprir a ordem. Só que eles não conseguiram. Os sacerdotes do Sinédrio questionaram os guardas: por que vocês não o prenderam? Os guardas não conseguiram prender Jesus. Eles tinham ordem, mas não conseguiram cumprir a ordem. Vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. E muitas vezes essa experiência com o nosso Deus vivo vai nos tirar dos moldes e dos ritos religiosos. Peça a Ele o derramamento do Espírito, porque essa colheita vem. Quem é do reino vai abraçar as coisas do reino. Jesus falava coisas simples e dentro de algumas pessoas uma chave vira quando a palavra entra. E dentro de outras isso não acontece. Jesus continua falando, vamos para Joel 2, de 28 a 32, o profeta, ele profetizou sobre o derramamento do Espírito. E depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naquele dia. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Isso daqui, olha, está falando sobre o fato de que o Espírito foi derramado. Em Pentecostes se cumpriu o derramamento deste Espírito. E este Espírito em nós traz vida nova. Sabe, existe um tipo de gente que só serve a Deus com interesse. São pessoas que se sentem melhores que as outras. Aqueles sacerdotes, quando eles falavam com os soldados, eles falavam: até vocês estão caindo nessa lábia? Você está que nem aquela plebe, aquele povo que não entende nada? Nós que somos a autoridade para falar do assunto. Esse povo não sabe do que está falando. Eles estão indo para um caminho totalmente errado. Quando você vê alguém monopolizar a obra de Deus, manipular, tomar para si a glória que só é de Deus, você precisa acender a luz de alerta. Porque o Senhor veio para o seu povo. E, via de regra, Ele se revela aos simples.
Ele se revela de maneira simples. E Ele vai trazendo para nós o entendimento através de coisas simples. Líderes que têm um coração bem distante de Deus é o tipo de líder que acha que é melhor do que os outros. Não. O líder tem que ter mais temor e se sentir ainda menor, porque o rigor será maior. Aquele que carrega o Espírito do Senhor jamais olha de cima para baixo, como no Sinédrio. Vocês não sabem que não vem nada bom da Galileia? Como se fossem melhores até que o próprio Jesus. Eles mesmos eram juízes das suas próprias causas. Ei, fique atento com esse tipo de liderança. Juízes de si mesmo, melhores do que todos, sabem do que tudo que está acontecendo, manipulam vidas. O Senhor é o dono da igreja. Ele pagou caro por ela. Ele derramou o sangue dele. E essa obra não pode ser parada por causa disso, por causa de Jesus Cristo. E isso aqui desafia a todos nós. Será que nós estamos sendo indiferentes às palavras de Jesus? Porque aqueles importantes lá da religião estavam indiferentes. Enquanto tinha gente se derramando, impactado, seguindo, colocando lá o caminho para Jesus passar, preparando a entrada dele, gritando o nome dele, erguendo as mãos. Haviam aqueles importantes que falavam, isso é coisa de gente bitolada, não conhecem a doutrina, não conhecem a teologia, isso é manada. Pois Jesus estava no meio da manada. Jesus estava cuidando do rebanho. Ele olhou para aquelas pessoas e se entristeceu porque viu ovelhas sem pastor e ele se importou. Por isso ele tem levantado pastores para cuidar do rebanho que é dele. O mesmo Cristo falando das mesmas coisas. As pessoas estavam ali no pátio do templo, pessoas se quebrantavam, os guardas não conseguiam prendê-lo, mas líderes religiosos o odiavam. Será que nós estamos odiando aquilo que Deus ama? Será que nós estamos sendo manipulados? Até Nicodemos eu gosto de ver, porque sempre tem as exceções. Nicodemos era sacerdote, mas ele não estava com a maioria dos sacerdotes. Nicodemos olhou para eles e falou, ué, que tribunal é esse? Que vai julgar, que vai sentenciar e condenar alguém, prender alguém, sem nem ao menos dar a ele direito de se defender, sem nem ao menos dar a ele um julgamento justo. Que justiça é essa? Que santidade é essa? E era o que o Sinédrio queria fazer, eles já queriam prender e dar um jeito de matar Jesus, mas Nicodemos acendeu a luz de alerta. Ei, tem um remanescente do Senhor, de geração em geração, tem o povo que está com o nome dele já escrito no livro da vida, tem aqueles que já são reconhecidos pelo Senhor, sim, ele já sabe, todos eles, todos os que estarão com ele. Naquele grande dia, Nicodemos era um deles. Nicodemos era uma exceção. Vamos para João 7, de 50 a 52, redobre a sua atenção, nós já estamos caminhando para o final da mensagem. Nicodemos, João 7, Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes, a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo, para saber o que ele está fazendo? Eles responderam, você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. É preciso discernir o plano de salvação. É preciso, o Espírito Santo é necessário na nossa jornada.
discernir o que aconteceu com você quando você nasceu de novo. Já nasceu de novo? O que aconteceu com você? Nicodemos estava ali sendo mexido, ele já tinha inclusive encontrado com Jesus na calada da noite, porque ele tinha uma reputação a zelar, mas ele sabia que tinha algo diferente em Jesus. E Jesus falou com ele: Nicodemos, renuncia tudo que você sabe, toda a sua teologia, todo o seu status, toda a sua fama, toda a sua riqueza, abre mão de tudo isso. É necessário nascer de novo, da água e do Espírito. Olha a água aqui de novo, olha o derramar de novo. Nascer da água e do Espírito. E Jesus já estava falando ali do mistério do batismo, essa ordenança que ele nos deu. Jesus reduziu todos os rituais, todas as práticas religiosas judaicas em duas ordenanças: o batismo e a ceia. O batismo nas águas simboliza nascer de novo da água e do Espírito, uma nova natureza para a glória dele, uma nova vida em Cristo que flui. Essa vida que começa a jorrar e você começa a desejar as coisas do reino, você começa a não querer mais aquelas práticas do velho homem. E Nicodemos é um bom exemplo, porque Jesus respondeu: na verdade eu te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E quando Nicodemos pergunta como é nascer de novo, ele vai, e ele até pensa, era um homem inteligentíssimo, né? Nicodemos era mestre da lei. Mas a mente dele estava tão obtusa. É porque as coisas do alto, você precisa mesmo do Espírito para compreender. As coisas espirituais são discernidas no Espírito. Ele falou: eu vou ter que ir para o ventre da minha mãe de novo? Ele falou: não, Nicodemos, é nascer de uma outra espécie humana, uma espécie redimida, uma natureza de fé que vai sendo transformada. Você vai sendo transformado e você não tem o controle sobre isso. Na matéria se tem o controle. Você quer comer, você vai lá, come. Você sente sede, você vai lá, bebe. Mas na nova natureza, você não tem o controle mais sobre a sua vida. É Deus que sabe o que você precisa. É Ele que ordena aos anjos que te guardem. É Ele que te chama, que te instrui. É Ele que te envia. E Jesus responde que a verdade é que aquele que não nascer de novo não verá o reino. O que acontece com um bebê que nasce, queridos? Uma vida todinha vai ser construída. Consagramos há poucos dias bebezinhos, toda uma história para ser edificada. Vão aprender com os pais dentro de casa. A nova natureza em Cristo é isso. Você precisa aprender os princípios do reino. Você precisa dia e noite meditar no livro, aprender a respeito da sua nova vida. Não dá para passar pelas águas do batismo e continuar edificando uma história na velha natureza. Vai dar ruim, vai dar errado. Vai cair no mesmo lugar dos fariseus, do sinédrio, dos religiosos. Não adianta nascer de novo e querer construir uma história em cima do velho homem, da velha natureza. Existe uma nova natureza em nós. Deus transformou o nosso corpo em casa, um lugar onde Ele pode habitar. Então essa água que Ele falou ali na festa dos tabernáculos, é essa água que é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos lavando. Certamente, somente a palavra prevalecerá naquele grande e temível dia. Então o Espírito Santo vai nos transformando nessa palavra viva. Sabia que você é a palavra de Deus que veio a este mundo? Você foi eleito em Deus, um Espírito em Deus, uma promessa. Você foi uma escolha de Deus. Deus não abre mão da sua vida.
Você é um enviado de Deus a essa terra. Só que por causa do pecado, a maldade entrou e desconstruiu você, me desconstruiu. Então foi preciso que o próprio Deus viesse para nos resgatar. E Jesus veio e se entregou por nós. E hoje somos parte de Cristo. Somos parte do corpo de Cristo, se movimentando nessa terra com um propósito específico. Sermos preparados e preparar todo um povo para a volta dele, para a festa dos tabernáculos, para o grande e temível dia em que ele virá e se manifestará. Ele é a água, ele é a vida. Quando você tem a revelação da sua nova vida em Cristo, você larga para trás tudo. A samaritana é uma outra, eu não coloquei aqui, mas me veio ao coração aquela mulher improvável, aquela mulher que diante dos olhos dos religiosos era impura, não tinha valor algum. Os fariseus inclusive faziam uma volta para não passar naquele lugar de Samaria, porque achavam que ficariam impuros. Jesus vem e se encontra com aquela mulher e dá uma lição sobre água viva, sobre o que é viver a nova vida nele. Aquela mulher, a palavra entrou de tal maneira que ela não precisou de teologia, ela não precisou de aprovação de ninguém, ela não precisou de aplauso, de motivação, ela simplesmente foi e ganhou uma cidade inteira para o Senhor Jesus. Nessa noite a água viva está aqui, a rocha da qual brota essa água, a água que cura, a água que renova, a água que purifica, a água que salva. Queres beber dessa água? Sede de que você tem? Se você ainda não entregou a sua vida para Ele, entrega hoje. Fala com Ele aí no seu coração. Dedique a Ele a sua vida. Fale para Ele: eu quero uma vida nova. Eu quero nascer da água e do Espírito. Vamos ter batismo logo no início aí de 2026. Já tem nomes para passarem pelas águas do batismo. Que você também se decida hoje. Saia deste lugar de morte. Saia deste lugar de sequidão. Esqueça o cântaro. Quantas vezes achamos que precisamos de tantas coisas, reduzimos a nossa vida em tantos sonhos, em tantos ideais, e tudo isso se resume em ilusões. O único caminho verdadeiro que nos leva à vida é Jesus. A única água que pode matar a sede da sua alma é Jesus. A única rocha pela qual nós podemos edificar a nossa vida é Jesus. Não há outro nome, não há outro Deus, é somente Jesus. E essa é a mensagem que hoje Ele me trouxe como mensageira para entregar para você. Leva essa semente para sua casa, medita nessa palavra, flua nessa água que está jorrando, porque Ele tem coisas maravilhosas para fazer em nosso meio. Amém.